Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast Sandra com Elas. Nós estamos aqui iniciando, o mês de junho e é um mês que ele vem com algumas características, dentre elas a temperatura. E nesta noite nós estamos aqui com dois profissionais, profissões bem diferentes, mas que elas se encontram no nosso dia a dia. Essas duas profissões, elas fazem parte do nosso dia a dia. E nesta noite eu estou aqui com o Dr. Jackson e com o Dr. Silas. Sejam bem-vindos nesta Obrigado. noite. Muito obrigado. E aí eu quero aqui, quem é Jackson? Eu sou advogado, eu trabalhei bastante tempo com compliance, né? Foi a área em que eu mais atuei. Desde a faculdade eu comecei a atuar. Quando eu não sabia nem o que era compliance, me colocaram lá, eu fingi que sabia e fui aprendendo depois. Depois eu trabalhei com direito legislativo, trabalhei na Assembleia Legislativa, fiz especialização na área de compliance, fiz uma outra especialização que para mim foi muito boa, que é grafologia, que é análise da grafia das pessoas, o que propriamente você pensa não é muito correlato com o direito, mas para mim é muito bom. Porque quando você consegue analisar a personalidade de alguém, eu tenho que dar uma procuração para a pessoa preencher, ao invés de dar preenchida com os dados dela, para ela só assinar, eu mando ela escrever o nome e os dados. Porque a escrita do nome me serve como uma análise da pessoa. Em que pese seja desnecessário, eu possa entregar um modelo pronto, eu faço propositalmente, isso me serve para muita coisa. Serve também para reconhecer quem assinou o quê. É muito útil quando você é advogado. Eu fui professor também, né? Até hoje sou. Hoje em dia sou substituto, fui professor de Direito Civil, Processual Civil, nos cursinhos preparatórios para a ordem, e fui professor adjunto também de compliance na Você pós-graduação. pós em Direito Imobiliário. Então a gente vai poder fazer aqui boas recordações. E o Dr. Silas? Quem é o Dr. Silas? Meu nome é Silas Pedro da Silva, sou formado pela Faculdade de Medicina de São Caetano, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E hoje eu sou preceptor e médico do Hospital Adventista de São Paulo. Eu sou preceptor da faculdade, que é a Faculdade Adventista da Argentina, que é a Faculdade de La Plata, que os alunos vêm para cá para ir acostumando com essa parte para poder depois prestar o Revalida, os brasileiros que estudam lá. Então eu estou como professor deles, que a gente chama de preceptoria, né, como se fosse um estágio para eles nos últimos anos. E também estou fazendo a pós em estilo de vida, que é a prevenção em saúde, no caso. Então seria para a gente... Hoje o tema da saúde, de prevenção, é justamente isso que eu estudo na pós. Estou no meio, estou cursando agora, mas é para a gente conseguir evitar que o pronto-socorro fique cheio, que é onde eu trabalho. Então é para evitar que chegue nesse ponto. Porque muitas vezes a gente só vê o trabalho depois, cuidando do doente lá na frente, a gente tem vários problemas, só que a gente pode fazer algumas coisas para evitar que isso chegue naquele ponto. Então é isso que eu gosto de fazer, de conversar com a pessoa, entender como que é o estilo de vida dela, para tentar fazer com que ela se torne mais saudável e evite algumas doenças lá na frente. Nossa, então isso é muito bom, considerando que nós estamos no mês de junho, um mês que ele requer alguns cuidados. Então, se estamos falando de um mês que ele vem com uma temperatura que muitas vezes ela acaba sendo baixa, se a gente Uhum, considerar com relação ao verão, né? exato. A gente está aí meio que o oposto do verão. Então, doutor Silas, o que seria na noite de hoje, você daria como dicas, porque você também falou que você está fazendo a especialização na parte de prevenção, falando de qualidade de vida. Isso. Então, nós estamos também falando de uma população que está aí aumentando, né? A longevidade é uma coisa, é um fator. Porque uma coisa é você atender criança, pessoas de meia idade, outra coisa é você atender uma pessoa com mais idade. Uhum. Então, se a gente considerar uma baixa temperatura, uma pessoa com uma maior idade, né? Passamos aí dos 40, podemos aí estar nos 50 ou até mais. Hoje a gente tem populações aí com 80 anos de idade, ou até mais. O que seria o ideal para essas pessoas nesse período? Então, acho que a prevenção em saúde é muito, principalmente na parte de gripes e tudo mais, a parte de síndrome respiratória, o grande problema normalmente são as escolas, né? Então a gente tem muito problemas de criança que acaba passando uma para outra, leva para casa, ela passa para os pais, e também tem avós que cuidam dos sobrinhos, netos e tudo mais, então isso acaba trazendo para eles. Então, o principal fator
os contágios é sempre pessoa por pessoa. Não, às vezes não. Muito difícil a senhora conseguir ter alguma doença só passando em algum local. Só se for algo mais de contato e tudo mais. Então é sempre de pessoa para pessoa. Por que que acaba a gente transmitindo mais? Porque o frio faz com que a gente feche mais janela, faz com que a gente fique mais fechado num local e respirando o mesmo ar. Se eu estiver gripado, eu estiver com algum Covid, com influenza, qualquer um dos vírus, vou acabar passando para vocês por conta desse quadro que o ar não está circulando. Então é muito comum em escola, principalmente nessa época do ano, no trabalho também, então acaba fechando tudo para ficar mais quente ali no local. Então, tem 10 pessoas trabalhando juntos, a gente vai e acaba passando entre eles. Então, é muito comum isso acontecer. Então, a primeira prevenção mesmo com frio e tudo mais, é deixar aberto as janelas para o ar circular ali naquele local. Óbvio que tem toda a outra parte de prevenção que é em relação à pessoa em si. Então, ela ter um melhor sono, ter várias outras coisas que no estilo de vida dela que vai evitar que ela chegue a, por exemplo, tem estudos que falam que se a pessoa praticar atividade física 20 minutos por dia em uma semana, 5 dias por semana, a chance dela ter um quadro gripal mais severo é bem menor. Então, eu não vou lembrar exatamente quanto que é, mas, por exemplo, pessoas até esportistas que têm esse quadro acabam tendo quadros virais mais curtos. Então, acabam não tendo tanto sequela, tanto problemas por conta disso. Então, são várias coisas que a gente pode fazer durante a vida, no nosso dia a dia, para evitar isso. Mas pensando algo mais pontual, que a gente está começando agora já, eu acho que o ideal seria a gente pensar nesse contágio entre pessoas. Ah, eu vou ficar num local fechado por muito tempo? Vamos usar máscara. Eu sei que a gente ficou traumatizado da pandemia, Sim. ninguém mais quer usar máscara depois que passou, mas é algo que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Eu tô meio gripado, eu tô meio sentindo que vou ficar gripado, já coloca a máscara para evitar que passe para outras pessoas. E vice-versa. Você vê que tem alguma pessoa gripada lá, coloca a máscara. Eu sei que a gente fica agoniado querendo tirar a máscara, quem usa óculos fica mais difícil, mas é uma forma da gente evitar que isso aconteça. Por quê? Porque ninguém quer ficar gripado, ninguém quer ficar ruim, porque temos vários tipos de gripes, né? A gente tem os nome, sobrenome, Covid, mas agora são todas tratadas meio que da mesma forma. Todos os vírus são tratados da mesma forma, depois que a gente já descobriu, nosso corpo já está meio acostumado, depois das vacinas e tudo mais. Então, o principal para a gente é esse contágio. Então, deixar as janelas abertas, vai usar alguma coisa que a pessoa usou, lava, tem várias coisas simples, a gente esquece, a gente quer pensar não, vou tomar remédio para ficar mais forte, mas a gente esquece do mais simples, que é o básico, que é coisas que a gente aprende desde pequeno, que a mãe manda a gente lavar a mão, fazer as coisas, não tocar na pessoa tá gripada, e a gente faz na escola, principalmente. Então, por isso que eu comecei a minha fala falando que o vetor principal são as crianças, porque é o local que ficou frio, as professoras fecham toda a janela, todas as crianças ficam aquele ranho característico da gripe, passando uma para outra, e chega em casa, passa para os pais, para os avós, então acaba tendo esse contágio um pouco maior. Lá no Hospital Adventista, onde eu trabalho, eu fico mais lá, eu tenho muito professor do colégio Adventista também, que é gripado por conta dos alunos, então acaba chegando lá por conta disso. Então, até professores da rede pública também acontece isso, porque a grande maioria dos vetores é a escola ou até um local fechado. Então, o principal pra gente é principalmente álcool em gel, contato com as pessoas, que a gente aprendeu tanto na pandemia, a gente esqueceu depois que passou, falou assim, não quero saber mais nada disso, vou ficar aqui na minha vida quando voltar ao normal. São coisas que a gente aprendeu, que a gente acabou deixando de lado. São coisas muito importantes para que a gente evite esse contágio, evite esse quadro gripal, que vem todo, a partir de junho começa esse quadro, a gente já começa a ficar frio, a gente já fecha tudo e já começa a ficar gripado. Então, esse que é vou falar mais pra frente as coisas que a gente pode fazer para melhorar em relação à nossa imunidade, mas o principal é evitar que comece isso. Aí entrou, aí a nossa imunidade tem que estar boa pra gente conseguir combater ela. Então vamos por partes. Não, sim, com certeza. E aí já fica a dica. Então, assim, eu não sei que ambiente você está, porque tem muito isso, né? Trem, metrô, o transporte público, né? É um fator. Assim, mudou a temperatura, né? A gente acaba aí respirando. Mas já fica a dica. Então, assim, o ambiente que você está, ele está fechado? Se ele está fechado, fazer com que ele não fique 100% fechado, que pelo menos circule o ar. E na contrapartida, enquanto aí o doutor Silas toma uma água, né? A gente vai aqui conversando com o Jackson, que ele falou com relação ao compliance. No seu ponto de vista, o compliance nos dias de hoje, como as pessoas têm encarado? Assim, é uma palavra que muito se fala, seja no mundo corporativo ou dentro do mundo do empreendedorismo. Mas tudo isso são normas, são regras.
Então, assim, o que as pessoas devem fazer? Seja eu empreendedor, seja eu empresário, o que eu devo fazer? Posso só fazer uma coisa? Eu, como leigo nesse assunto, queria até que ele explicasse o que é compliance, porque eu realmente não sei o que é isso. Acho que tem pessoas que também não vão saber, então se ele puder explicar desde o começo, acho que seria muito bom. Compliance é um termo derivado do inglês de um verbo to comply. To comply significa estar de acordo. Então, estar em compliance com alguma coisa é estar de acordo com alguma coisa. Mas estar de acordo com o quê? É estar de acordo com a legislação, com normas reguladoras, com protocolos, com procedimentos internos. Existe uma infinidade de coisas com que você pode ou não estar de acordo. Na realidade, como que as pessoas lidam com compliance hoje? Da mesma forma como lidam faz tempo, a maioria não está nem aí. Os departamentos de compliance em algumas empresas são vinculativos, são obrigatórios, por força de lei, aquelas empresas que licitam, etc. Mas, na verdade, as empresas todas, se você for verificar as empresas que estavam aí, foram pegas na Operação Lava Jato, esse tipo de coisa, todas tinham departamento de compliance ou algo aproximado. A orientação para as grandes empresas, claro que a pequena empresa não vai contratar um diretor de compliance, mas é que o departamento de compliance ele tem que ser independente, ele tem que se subordinar, no caso de grandes organizações que têm capital aberto, apenas abaixo do CEO da empresa. O diretor de compliance ele tem uma sigla em inglês, CCO, Chief Compliance Officer, é o chefe do departamento de compliance. Na maioria das vezes isso não acontece, o compliance fica debaixo do departamento jurídico da empresa. É o que acontece. E normalmente também, ninguém está muito interessado. O compliance é visto como um departamento que atrapalha a empresa, que não deixa você ganhar dinheiro, que não deixa você fazer o que quer. E é essa a percepção que as pessoas normalmente têm. Agora, qual é que é o problema desse tipo de percepção? Vou dar um exemplo que se aplica para quem é pequeno empreendedor. Então, você que tem um pequeno negócio, provavelmente isso aí serve para você. Um negócio aí até uns 10 funcionários, 15. Escute, se você fica contratando pessoas sem estar em conformidade com a legislação trabalhista, sem pensar em nada para se proteger, me desculpa, a sua empresa quebra, fale. Por quê? Vamos fazer um cálculo. Você contrata uma pessoa e a pessoa ela recebe um salário mínimo por mês. E você fala, ó, um salário mínimo, vou te registrar, é isso que eu posso pagar e pronto. A pessoa trabalhou para você por 5 anos. Começou lá sozinha, sua empresa cresceu. Sua empresa agora tem uns 20 colaboradores. E você foi reunindo uns 10 colaboradores ali que trabalharam para você por 5 anos ali, ganhando um salário mínimo. O que você não observou? Primeiro, provavelmente o seu setor tem um negócio chamado Convenção Coletiva de Trabalho. O que é Convenção Coletiva de Trabalho? O sindicato do seu setor faz um acordo. Existem 2 sindicatos, sindicatos patronais e sindicato de funcionários. O sindicato patronal faz um acordo com o sindicato de empregados. Esse acordo é feito anualmente e esse acordo se chama convenção coletiva. A convenção coletiva define um monte de coisas, a principal delas é o reajuste salarial e o piso salarial. Por isso que o reajuste salarial ganha o nome de dissídio, porque quando não tem acordo é promovida uma ação chamada dissídio coletivo e o desembargador do trabalho é que vai definir aquilo em que os sindicatos não acordaram. É assim que funciona. Mas você evidentemente não sabe nada disso e não foi atrás, e você vai pagar um salário mínimo. Muito dificilmente o piso salarial da sua categoria é só um salário mínimo. Provavelmente vai ter no mínimo uns 300, 400 reais de diferença. Aí você contratou a pessoa com um salário mínimo, ela começou a adquirir 300, 400 reais de diferença por mês. Durante esses 5 anos, que é o tempo da prescrição trabalhista. Ela trabalhou para você por 5 anos, você não recolheu o recibo de férias, então... Ah, mas eu paguei, ela saiu, não sei o quê. Se você não tem recibo, ela não saiu de férias. Você não recolheu o recibo de férias. Você não recolheu o recibo do 13º salário. Você não recolheu o fundo de garantia. Fundo de garantia, 8% sobre o salário, que não é o salário que você paga, é o salário que você devia pagar, que está na convenção coletiva. Mais 40% sobre o acumulado do fundo acrescido de juros no final do contrato. Mais a diferença salarial que você não pagou. Mais isso que é mais pesado, as férias em dobro
Porque quando você não deixa o empregado gozar das férias no período propício, você paga em dobro salário que você devia pagar, mais 1/3 vezes 2. É isso que você vai pagar de férias. Resultado: mais honorários do advogado da pessoa que te põe na Justiça do Trabalho, mais o seu advogado que você mesmo vai ter que contratar. Se você fizer acordo, não ficar enrolando para pagar recorrendo sem motivo e não ficar acumulando ali aquele monte de juros, você deve gastar aí mais ou menos uns 80 mil reais com essa situação. Se você for esperto, pode gastar mais. 80 mil. 10 funcionários saem da empresa, te colocam na Justiça do Trabalho. 800 mil. A sua empresa, uma empresa que tem 10, 15 funcionários, tem 800 mil de caixa para pagar na Justiça do Trabalho? Não tem, a empresa falha. Vou te falar um negócio. Personalidade jurídica aqui no Brasil para a Justiça do Trabalho é mentira. Não tem personalidade jurídica. Personalidade jurídica, explicando, é uma ficção que divide a sua pessoa, divide você, pessoa física, da empresa, pessoa jurídica. A personalidade jurídica aqui no Brasil não existe. Por quê? Não existe uma divisão entre você e a pessoa jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, meu amigo, se você ficar devendo, é responsável a pessoa jurídica, a pessoa física, a tua esposa, o teu cachorro e quem estava passando na frente da empresa na hora. É responsável todo mundo. É muito difícil de fugir. Você vai ficar sem patrimônio. Provavelmente você vai se quebrar todo, vai falir a tua empresa, vai te falir como pessoa física e você acaba se ferrando. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que negligenciam as orientações básicas sobre a legislação. Porque o negócio da pessoa começa a funcionar de forma irregular e mesmo quando ela pode regularizar aquilo, ela acostuma. Outro exemplo, tem gente que paga um monte de imposto, paga mais caro e recebe multa do fisco. É uma coisa incrível. Aí recebe multa por quê? Recebe multa por causa de obrigação acessória. O que é obrigação acessória? É ter um livro que você é obrigado a ter e você não tem. É fazer o controle de caixa que você não faz. É ter o balancete mensal da empresa em alguns casos que você não tem. Aí isso te atrapalha também porque você não tem a menor ideia de quanto a empresa lucra. Eu conversei esses dias aqui com uma pessoa que veio me consultar. Falei, calma lá, primeiro, quanto a sua empresa lucra? Não sei. Falei, quanto a sua empresa fatura? Não sei. Você sabe se o que você está fazendo está te dando lucro ou prejuízo? Não sei. Dentro das suas atividades, você sabe o que é mais lucrativo para focar naquilo? Não sei. É difícil, gente. Porque, assim, quando você diz tudo isso, tem uma coisa que a gente percebeu pós-pandemia. As pessoas se reinventando, abrindo, de repente, com o dinheiro que recebeu, abrindo, e tem um dado do Sebrae, que as empresas no Brasil, elas não sobrevivem há 5 anos. Então, muitas das vezes, abrir um negócio, seja ele o que for, ter conhecimento. Porque se eu vou abrir uma empresa, né, e vou contratar pessoas e não vou registrar, então, assim, o que eu tenho de caixa? Porque você acabou de dizer para a gente que o meu CPF, o meu CNPJ é uma coisa só. Para a Justiça do Trabalho, o seu CPF... Ah, mas a legislação, eu ouvi dizer que eu tenho meu patrimônio resguardado. Não tem. Não entre nessa. Você vai perder o que você tem. Vai perder teu carro, vai perder até tua casa. Perde até a aposentadoria. Eu tenho um caso de um cliente meu. Olha o que ele fez. Ele é até funcionário público estadual, né? E ele recebe uma pensão por morte da esposa dele que faleceu. Ele entrou numa sociedade, que era uma empresa de prestar serviço assim, de segurança, de limpeza, né? Esse tipo de empresa é muito comum, assim, por exemplo, o condomínio ele costuma contratar uma limpeza terceirizada, um porteiro terceirizado. Você vai no shopping, você vai ver que o segurança é terceirizado, não é funcionário do shopping. Você vai na prefeitura, você vai ver que a faxineira não é uma pessoa concursada, ela é terceirizada. Então, essa pessoa recebeu uma proposta, olha, eu tenho uma empresa nesse molde, entra comigo que eu vou... que tá dando dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resultado, não tava dando dinheiro coisíssima nenhuma, foi burrice não ter analisado, a pessoa entrou sem analisar nada e acabou entrando bem. Isso sim, a empresa quebrou,
E ele foi sócio por 4 meses. Herdou a dívida trabalhista todinha da empresa. O sócio dele perdeu todo o patrimônio que tinha, né? Que era a pessoa que realmente fundou a empresa, que realmente quebrou a empresa. E ele está tendo os proventos descontados de aposentado em folha, igual empréstimo consignado, em folha, os proventos descontados de aposentadoria e do salário dele como servidor público, até agora. A empresa quebrou em 2017. Em 2025. Ah, Jackson, mas o salário é impenhorável. Não é. Por quê? Porque antigamente realmente não se penhorava por causa disso. Mas foi se constituindo o entendimento de que a dívida trabalhista é uma verba alimentar. O que acontece? O salário é impenhorável, exceto se for pensão alimentícia. Pensão alimentícia, quem deve pensão alimentícia sabe que desconta direto do salário. A dívida trabalhista, o que a justiça foi entendendo? O trabalhador usa aquele dinheiro para comer. Então é uma espécie de dívida alimentar. Então, se você for aposentado, afeta tanto você que se você for aposentado, até o salário de aposentado você perde. Até o benefício da Previdência Social você perde. Você for servidor público, funcionário público, até o salário de funcionário público você perde. Isso para você ver a gravidade, a dificuldade que é você se meter nesse tipo de coisa sem fazer cálculo nenhum. Até fazendo uma observação sobre o que você falou, por que as empresas quebram? As empresas quebram por alguns motivos. Primeiro, as pessoas querem fazer coisas que elas acham que está na moda e das quais elas não têm a menor ideia. Procura, depois de ter saído daqui, você assiste mais uns 5 episódios desse podcast, digita aí no YouTube, Pesadelo na Cozinha. Aí você vai ver o Jacan lá visitando o restaurante. Normalmente você vai ver restaurante quebrado de gente que nunca foi cozinheiro e que não tem a menor ideia do que é um restaurante, de como é que se gerencia um restaurante. Por que a pessoa abriu um restaurante? Ah, porque a hamburgueria tá cheia de hamburgueria, eu vou abrir uma hamburgueria, que a hamburgueria dá certo. Dá certo nada, meu filho. Você não sabe o que é, não sabe fritar um hambúrguer. Como é que vai dar certo? Você não sabe contratar pessoas, você não sabe a rotina da cozinha. É claro que não vai dar certo. Isso é uma das razões pelas quais quebra. A senhora está mais acostumada que eu até a lidar com esse negócio do Sebrae, do empreendedorismo, e sabe que é verdade, né? Sim, já há relatos disso. Então, assim, qual é a dica? O que você for fazer, primeiro tenha conhecimento, para que você não tenha o pouco que você construiu de patrimônio, como o doutor disse. Daqui a pouco, aquilo que você está recebendo, a sua aposentadoria, a sua família, entender que, assim, a legislação, ela vai muito rápido, ela acontece muito rápido. E aí, muitas das vezes, você está esperando que alguém resolva para você. Não, você só vai descobrir o erro quando você estiver envolvido. E tudo isso é muito ruim. Você já pensou você ter processo trabalhista e você entender que a sua dívida no processo trabalhista também é entendido, porque a pessoa que você contratou, você não soube contratar, por isso que é importante você saber como devo eu contratar uma pessoa. Muitas vezes não é porque é um conhecido, é um amigo. Então, tem toda uma legislação para se contratar, para que você não venha, né, perder aquilo que você pouco construiu. Mas aí você pode, assim, se respira, calma. Você deve estar aí um pouco assustado com toda essa informação. Um outro adendo que eu tenho, a segunda razão pelas quais as empresas quebram. A segunda razão é falta de compliance tributário e falta de compliance administrativo. Eu vou dar aqui, não é uma coisa muito genérica, não. O que entra, você tem uma empresa. Você não é a empresa. O que entra de dinheiro para a sua empresa, o Código Civil define atividade econômica organizada. Empresa não é a sede, não é o prédio. Empresa é a atividade que você desenvolve. Pode ser na tua casa. A empresa é a sua atividade. Isso é importante deixar, porque o pessoal, eu nem empresa tenho, não sei o que, eu trabalho de casa. Não. Você tem uma atividade econômica organizada, com fim lucrativo, voltada para a circulação de bens e serviços, você tem uma empresa. Seja a atividade que for. O dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro. O dinheiro da sua empresa é o dinheiro da sua empresa. Se você tratar o dinheiro da sua empresa como seu, você vai quebrar. Por quê? E aqui eu vou dizer. No começo, Jackson, eu não tenho como não usar o dinheiro da empresa porque eu não tenho nada, eu só tenho isso, né? Eu tô trabalhando, só tenho isso. Beleza, vai usar. Não vou dizer aqui, você tem que
Você tá começando agora, não tá. Às vezes você precisa daquilo para sobreviver. Mas partiu de um ponto, você tem que ter prolabore. Inclusive, isso é o que você declara para a Receita Federal. É isso que é um compliance também tributário, até da sua própria pessoa física. Quanto é o seu prolabore? O seu prolabore é o seu salário mensal. Você tem que tirar aquilo mesmo que você deixa a empresa no vermelho. Claro, não todo mês, né? Tem que ser uma coisa que a sua empresa pode ser que fique ocasionalmente no vermelho, mas ela tem que terminar no azul, no fim do balanço. Você tem que tirar aquilo todo mês e o resto da empresa, ao final do ano, se você ver que existe possibilidade, você recebe o lucro acumulado do ano. Se você vê que precisa de investimento, você reinveste na empresa. Se você vê que o caixa vai ficar descoberto, você deixa no caixa. Sua empresa não pode ter caixa descoberto. Por que a empresa quebra na Justiça do Trabalho? Porque o cara começa ali com uma oficinazinha ali, fabricando um negocinho ali, com um torno mecânico sozinho, começa a ganhar dinheiro, dá certo, contrata um funcionário, 2, aluga o galpão do lado do dele, expande, dali um pouco ele tá com 10, com 20. Antes entrava na empresa dele ali o suficiente para ele ter um Santana, 97. Agora entra na empresa dele o suficiente para ele ter uma Fiat Toro Zero. E ele vai ter uma Fiat Toro Zero. E o que entrou foi para a Fiat Toro Zero dele. Só que não ficou nada para a empresa. Como não ficou nada, a hora que a Justiça do Trabalho bateu lá na tua porta, não tinha nada. E você não tinha como pagar as suas contas. Não é só a Justiça do Trabalho, não. É dívida com fornecedor, é variação do mercado, um monte de coisa. Não tinha nada na sua conta. Você tem uma falta de compliance tributário também, porque você mente seu prolabore, você arranca o dinheiro da empresa, você mistura o dinheiro da empresa com o seu. O que eu disse que não existe personalidade jurídica é só para a Justiça do Trabalho. Possível existe. Agora, se o credor provar que você mistura o dinheiro da empresa com o seu, quer dizer, que você paga a tua conta pessoal com a da empresa, você paga a conta da empresa com a tua conta pessoal, que você faz uma miscelânea danada, não existe personalidade jurídica, não é para a Justiça do Trabalho, não, é para nada. Você está devendo o banco vai pegar seu dinheiro. Se comprovarem que você faz isso, não tem personalidade jurídica, não tem empresa, é você, é tudo no teu. Se a tua empresa quebra, o banco não pega o seu dinheiro pessoa física, a menos que comprove que você faz isso. Você mistura o dinheiro da empresa com o seu. Misturou o dinheiro da empresa com o teu, já era. E também você não prospera, a empresa quebra. Essa é a segunda falta grave que o empregador, que o empresário comete, que faz que ele vá pro buraco. Primeiro, não saber nada. Segundo, ele mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Então, por isso que a necessidade do conhecimento e ter tudo isso muito separado. Porque, senão, o que vai acontecer? Tudo isso vai me ocasionar e aí eu vou acabar parando lá com o Dr. Silas. E também, não é a minha parte, a parte dele, mas acho que o importante é você ter alguém de confiança para fazer isso. Então, não sei, não é fazer o marketing do Jackson, mas é ter alguém que consiga te orientar a respeito disso. Muitas vezes as pessoas começam, igual ele falou, querendo fazer alguma coisa nova e não tem nem o discernimento que precisa fazer tudo isso. Então, acho que não precisa contratar para ficar para sempre, mas que ter uma assessoria jurídica, uma consultoria, acho que é o principal para começar esse quadro. Eu vou gastar dinheiro que eu... Não, você vai gastar esse dinheiro agora para você evitar que tenha um problema no futuro. Então, acho que é mais para evitar tudo isso que ele está falando, evitar que esse quadro, a gente tenha, lá na frente, tenha a aposentadoria pega, tudo isso que ele tá, esses problemas. Então, acho que o principal é ter essa consultoria jurídica, contábil, para evitar que isso aconteça. Então, para a gente evitar de ir para o hospital, ter vários problemas, que é o que a gente vai falar agora. Senão a gente vai acabar chegando lá meio que a pressão lá em cima, né? Porque você imagina, eu recebo uma documentação na minha casa que eu tenho uma audiência, e aí eu não vou lembrar. E aí eu acabo assim, de repente eu recebo, né, um documento da justiça na sexta, eu não consigo entender, passo o final de semana, vou bater lá no pronto-socorro. Pressão Esse cliente 20, meu, 10. que eu te falei, que perdeu a aposentadoria, adivinha onde é que ele tá? Quadro de depressão grave. Porque, assim, como evitar todos esses transtornos? Porque, assim, o que nós fizermos no dia a dia nos remete também na área da saúde. Então, buscar o conhecimento, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes falam assim, mas fulano deu certo. Meus parabéns, ciclano também deu certo. E que todos nós possamos dar certo nas nossas escolhas da vida. Mas ter o conhecimento é a base de tudo. Só fazendo um adendo. As pessoas têm uma ilusão de que alguma coisa é certa porque deu certo.
Eu abri uma empresa, fiquei um tempão, fui contratando gente, consegui levar, me ergui, não quebrei até hoje e fui fazendo tudo irregular. Foi o certo, não foi o certo. Pode ter dado certo. Vou te dar um exemplo. Você vai pegar a tua casa, você vai vender, você vai comprar tudo em bilhete de loteria. Aí, de repente, você ganha. Deu certo. Mas tá certo isso? Aplica pra todo mundo pra ver se alguém não vai se lascar. Eu ouvi isso dizer. Minha mãe tem um primo, ele trabalhou muitos anos numa empresa, recebeu uma rescisão gorda, jogou tudo na loteria. Tudo. Não ficou um centavo, não tomou um café. Jogou tudo na loteria, perdeu. Ficou um tempo em outra empresa, fez de novo, jogou tudo na loteria, ganhou 5 milhões na época, ficou milionário, comprou um monte de casa, vive de aluguel até hoje. Ah, deu certo, então tá certo isso? Tá nada. A chance de você se dar mal é muito grande. Então você não pode olhar naquilo que deu certo e falar que tá certo. Deu certo por sorte, mas você tá colocando as chances contra você. Sim, porque a gente vai para a parte da estatística, as probabilidades. Muitas vezes não é igual para todo mundo. Exatamente. E em relação a esse quadro ansioso, já que tem vários problemas, é o dia a dia do pronto-socorro, né? Todo dia eu vejo uns 3, 4 casos desses, porque não é nem os casos de deu errado na vida, não é simplesmente trabalho, estresse, principalmente, tô sobrecarregado, tô com vários problemas, estão me colocando na justiça, são várias coisas que vão juntando, que vai, não precisa, às vezes a pessoa acha que a ansiedade é só aquele quadro que vai parar no pronto-socorro com o coração acelerado, sem conseguir respirar, mas na verdade o fato de a pressão estar alta por conta do estresse já é um começo. Então a gente tem vários tipos de ansiedade, né? Não é só aquele que dá aquela crise que a pessoa não consegue fazer nada, tem aquela que a pessoa ela vai fazendo algo somatório que vai causando um quadro de insônia. E a insônia, ela faz o quê? Ela vai piorar nosso metabolismo, vai piorar a nossa imunidade. Então, são várias coisas que vão fazer com que a gente facilite, por exemplo, um quadro gripal, que é o começo que a gente falou. Então, são várias coisas que o estresse, a ansiedade vai fazer com que a gente não se alimente direito. E a grande maioria dos casos de insônia é por conta de ansiedade. Então, a pessoa ela está com tantos problemas, com parte judicial, com filho na escola dando problema, com trabalho, pessoa faltando, pedindo atestado. Então vai juntando um monte de coisa, que aí ela, na hora que ela vai deitar para dormir, ela pensa em milhares de coisas e só não consegue dormir, que a cabeça dela não desliga. E aí a gente não desligando, fica um sono de 2, 3 horas, aí acorda de 3 da manhã, lembrando de tudo, estressado. Então isso vai virando uma bola de neve. Então a insônia, o sono é o que vai fazer com que a gente relaxe nossa mente, descanse, só que se a gente não dormir até o sono REM, que a gente fala, que é o sono profundo, que é onde vai consolidar a memória, várias coisas, é o que vai fazer com que a gente tenha vários problemas, tanto psiquiátricos, né, vai piorando, virando essa bola de neve, quanto de imunidade. Então são várias coisas que não afeta só uma coisa, afeta a nossa saúde por inteiro. Então tem muitos casos vários estudos que falam sobre síndrome metabólica. Que é isso? O nível de cortisol está tão alto que começa a ter vários problemas de pressão, de diabetes, são vários. Não é só, tô estressado, vai a pressão tá alta por conta do estresse. É que nosso nível de cortisol fica alto o tempo todo, então acaba fazendo com que a gente adquira, não é adquirir, mas tenha a maior facilidade para ter um quadro de diabetes, de pressão alta. E não necessariamente só a pressão alta causada pelo estresse, também a pressão alta do coração, aquela que a gente conhece, que aí tem sempre um vô, um tio, um monte de familiar que tem. Então, não é só o fato, minha pressão tá alta porque eu tô estressado, então eu vou tomar um remédio para me acalmar, vou melhorar. Mas, às vezes, o cortisol tá tão alto por tanto tempo que acaba sendo um quadro de... aquela pressão que era só uma pressão por estresse acaba começando a ficar mais alto por conta do quadro do coração. Começa a exercer tanto dele, começa a ter esse quadro. Então, o estresse, esse quadro do dia a dia, vai facilitar que a gente tenha vários problemas de saúde e não só... eu não tô dormindo bem porque eu tô estressado. Então, é uma bola de neve que se a gente não começar a se preparar antes, lá na frente, quando a gente tiver com nossa empresa rodando e tudo mais, vai acabar com que a gente venha vai parar no pronto-socorro porque a gente não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo comer direito. Então vai acabar parando lá comigo, eu espero que não, mas se precisar a gente tá lá, mas acabar ficando comigo para tentar melhorar esse quadro. Porque assim, o que a gente tem que aprender enquanto ser humano, né? Ter o cuidado. Né? Quando você diz assim, a gente tem que ter um sono. Quantos de nós conseguimos dormir, né? Salvo algumas exceções, 8 horas diárias? Se a gente for parar para pensar, né? A gente fala assim, hoje as pessoas não conseguem, por N motivos, não ter um sono adequado. E aí, assim, claro, e aí a gente vai entendendo que quando você diz assim, olha, não só a coisa do ambiente, porque
a partir do momento que eu não durmo, eu não me alimento, isso eu vou fazendo com que a minha imunidade ela baixe. Então, assim, eu estou propício, né? Então, assim, eu já venho com todo um estresse. Quando eu chego num mês como o de agora, de junho, então, assim, a minha baixa imunidade, tudo isso vai me ocasionando outras doenças. E quando eu me deparar, eu tô com uma pessoa assim, gente, mas assim, eu não estava assim, mas o que está acontecendo com o meu organismo? Exato. E a pessoa, eu tô ficando gripada várias. Eu nunca fiquei gripado, eu ficava uma vez por ano. Agora todo mês eu tô gripado, até no calor eu tô gripado. Por quê? Porque sua imunidade está muito baixa. Porque você não tá fazendo, não tá se alimentando direito, não tá dormindo direito, não tá fazendo exercício físico. Você falou em relação à quantidade de sono, né? A gente dormir 8 horas por noite. Pensando numa pessoa que acorda às 5 da manhã, ela tem que dormir às 9. Quem dorme às 9 da noite agora? Só criança. Não, numa cidade de São Paulo, É. doutor, acho que nem criança tá dormindo. É que A eu não ser os falo. bebês, Então, assim, os de pai e pequenos mãe, né? de 5 anos, eu vejo pelos meus sobrinhos, né? Ontem eu fui na casa do meu irmão 7 horas da noite, toquei a campainha, eles estavam brigando comigo que estavam dormindo as crianças. Ótimo, espero que continue assim. Mas acho que o fato da correria do dia a dia, principalmente pro caso do empresário, de ficar tendo que resolver fornecedor, um monte de coisa junto, ele não tem tempo para cuidar dele mesmo. Então acho que a gente tirar meia hora do dia para começar a praticar uma atividade, não precisa ser meia hora completa. Faz 10 minutos de uma caminhada, vai fazer com que você melhore a parte cardiovascular, melhore a sua imunidade. O aumento da circulação vai fazer com que melhore as células de defesa cheguem onde ela tem que chegar. Então são várias coisas que a gente... Simples. Eu vou fazer uma caminhada de 10, 15 minutos. Eu vou, em vez de ficar mexendo no celular deitado, eu já tô pronto para dormir. Eu fico no celular, e aí quando eu for desligar o celular, minha cabeça não desliga. Porque não mudei, a gente não fez a higiene do sono. É algo chato de se fazer, eu entendo que a pessoa fala, não, eu tenho que ficar, só vou deitar quando eu for realmente dormir, só que coisas simples vão facilitar esse quadro. Então, se eu for deitar, fico na minha cama lá assistindo TV até 11 horas da noite, e aí eu desligo a TV e quero dormir, minha cabeça tá acordada a milhão. Ela tá falando assim, não mudou nada, eu vou continuar pensando um monte de coisa. São coisas simples que a gente não pensa que vão dificultar esse sono. Então, se eu tô 10 da noite assistindo TV e vou tentar dormir para acordar às 5 da manhã, nunca eu vou conseguir ter um sono decente. Por quê? Porque eu não tô me preparando para isso. Mesma coisa da gente querer correr uma maratona sem ter andado 10 metros aqui. Não vou estar preparado para isso. Então, eu vou ter uma dificuldade muito maior do que se eu tivesse... eu tô aqui resolvendo minhas coisas do trabalho, na mesa da sala. Eu desligo tudo, fecho, vou pro meu quarto com a luz apagada, sem nenhum problema, e aí sim eu vou conseguir dormir direito. Se eu ficar 3 horas lá resolvendo o problema no celular, deitado na cama, na hora que eu for desligar o celular, a minha cabeça vai estar pensando nos problemas ainda. Então são coisas simples, que a gente vai facilitando para que nosso cérebro entenda que é o horário de dormir. Porque se a gente não por exemplo, eu e o Jackson estamos aqui conversando, a gente resolvendo um monte de problema. A gente parou, abaixou assim, eu vou continuar pensando nos problemas. Então, se eu continuar no meu celular por muito tempo, tentando resolver tudo isso, eu não vou conseguir dormir direito. Então, não dormindo direito, aí a gente começa naquela bola de neve que eu falei. Não dorme direito, a imunidade começa a cair, o quadro de atenção, minha memória tá muito ruim esses tempos, acho que eu tô com a imunidade baixa. Na verdade, não é só a imunidade, é a falta de sono. Então, se a gente não dorme no mínimo 5 horas por noite, direto, né, 5 horas direto, o que acontece? A nossa memória não é consolidada. Então, as coisas, às vezes, eu tô conversando com o Jackson hoje. Amanhã, se eu não tiver esse sono decente, amanhã eu não vou lembrar de metade. Por quê? Porque eu não tô me preparando para isso. Eu não tô conseguindo, minha cabeça não tá consolidando essa memória. Ele não tá vendo como importante isso. Porque já tem tanta coisa, tantos problemas, que ela não consegue não grava aquela memória ali pra gente. Acontece muito também. Eu tava na sala, tava indo pegar alguma coisa e eu esqueci o que eu tava fazendo. Eu tenho déficit de atenção. Não, é só falta de atenção porque a sua cabeça não tá descansada. Então, às vezes a gente vê algo da moda, né? Eu tenho déficit de atenção. Existe sim, é um problema muita gente, só que a quantidade de pessoas que falam isso, na verdade, é só a falta de sono. Eu tô com pouca atenção, não é porque eu tenho um problema lá desde a infância. É porque eu não tô descansando direito, não tô me alimentando direito, e eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu esqueço que eu tava levando essa xícara para aquele lugar e tô com a xícara na mão dentro do banheiro. Isso acontece muito, não esse é algo específico. Ou, eu vou abrir um parênteses, ou ainda eu falei, gente, eu ouvi assim, comentários, né, dos amigos assim, gente, eu guardei na geladeira o que não era para ter guardado, ou o que era da geladeira eu coloquei no armário. Se tu for pra internet, você vai ver gente colocando tênis dentro do armário da cozinha, na geladeira. São coisas que a gente fala, nossa, como a pessoa fez isso? Que a cabeça dela tava tão pensando nos problemas, resolvendo as coisas, que ela esqueceu o que ela tava fazendo, ela só achou que era o armário e colocou dentro da geladeira. Então,
o estresse, a ansiedade vai causar vários problemas pra gente. Então, voltando para a parte do quadro gripal, né? A gente fala em alguns remédios naturais, né? Que seria esse quadro preventivo. O principal para a imunidade são 5, né? A gente pensando no primeiro deles, já falei um monte, que é o quadro do sono mesmo. A gente conseguir ter esse sono melhor para que a nossa imunidade melhore. O segundo é a alimentação. A gente vê muitas pessoas vendendo por aí, não, tem que tomar cúrcuma, zinco, magnésio. Só que, na verdade, se você se alimenta direito, tudo que você tomar a mais vai embora no xixi. Então, muitas coisas que a gente quer fazer, vou comprar um monte de suplemento. Você não precisa disso, você precisa se alimentar direito, comer o normal, né, uma quantidade normal, e realmente cuidar do restante. A alimentação, às vezes se você estiver comendo McDonald's salgadinho todo dia, aí realmente vai precisar de a mais, um suplemento. Só que se a gente estiver comendo igual, a comida do brasileiro é muito boa, né? É arroz, feijão, frango, carne, bem genérico, genérico não. Variado. Isso é muito bom pra gente. Só que se a gente estiver comendo desse jeito e começar a gastar muito dinheiro com suplemento, também não vai adiantar nada. Vai tudo embora. Então, se a nossa alimentação estiver boa, então a gente pode passar esse lado. Não precisa ficar tomando suplemento. Tudo a gente quer resolver sempre pelo lado mais fácil. Então a gente, minha imunidade está baixa, eu não vou melhorar meu sono, eu vou tomar um suplemento para melhorar. Só que minha alimentação já é boa. Aí eu tô, em vez dos 5 pilares, né, em vez de cuidar do que realmente precisa, que é o sono, eu começo a tomar um monte de remédio para melhorar minha imunidade, só que ela não melhora, porque não era o problema não era a falta de comida, a falta de nutriente, e sim a falta de sono. Uma outra opção é o que eu falei do exercício físico. Eu tô muito fraco, eu peguei um quadro gripal, fiquei 15, 20 dias ruim. Por quê? Porque o seu corpo estava fraco. Já você ficou muitos anos sem fazer uma atividade física, quando você teve algum problema, seu corpo não... Aquela dor muscular, fiquei gripado, tá parecendo que eu tô com dengue, com um monte de... não consigo me mexer. Por quê? Porque seu músculo tá fraco, ele não tá preparado para isso. Então, o exercício físico seria o terceiro deles, é o que vai facilitar para que a gente tenha uma recuperação melhor de um quadro gripal e até evitar que a gente tenha um quadro gripal grave. Então, no Covid ficou muito falando, as pessoas falaram muito a respeito disso, de a piora para um paciente obeso, por exemplo, do quadro inflamatório. Porque realmente um quadro obeso, um paciente obeso, ele já é mais inflamado. Então vai facilitar esse quadro. Uma pessoa que ela era mais saudável, que ela pratica atividade, não em relação ao peso, mas praticava atividade física, ela tinha uma chance menor de ter esse quadro mais grave. Então, às vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil. Quero tomar um suplemento para me ficar bom, vou tomar aqui. Se você parar para ouvir no rádio, todo dia eu volto do ouvir no rádio, vai ter vendendo aquele suplemento que tem tudo. Magnésio, cúrcuma, zinco, eu não sei nem o nome, eu esqueci agora. Não pode só Não pode, você toma tudo. Só que tem antioxidante. Realmente tem. Só que se a gente tiver uma alimentação balanceada, a gente não vai precisar tomar isso. A gente vai precisar cuidar das outras coisas. Uma coisa também que não além para quem vive na correria, né? Uma das 5 coisas. A gente não tem tempo para dormir, não tem para fazer atividade física, não tem tempo para comer direito, come correndo para resolver as coisas. E a outra é a luz solar. A gente não tem tempo de ficar no sol 20 minutos tomando sol. A gente fica na sala o dia inteiro. E aí, quando a gente vai sair, a gente põe uma roupa, a gente se veste todo, aí sai, fica 5 minutos no sol, já tá bom, vai embora. Na verdade, a vitamina D ela é muito boa para tanto a parte óssea, né, de cálcio e tudo mais, só que ela também ajuda em vários outros fatores. Então, regula o nosso sono. Então, são várias coisas que a gente, às vezes, acha, não, vou tomar aqui um suplemento de vitamina D, que eu tô bem. Só que não é só o fato de dar vitamina D, e sim a luz solar. Se você for estudar a respeito do ciclo circadiano, que é o que faz a gente dormir melhor, é o que realmente é o nosso ciclo de sono e vigília, né? De chegar no sono, depois vigília, depois voltar. Então, ele está intimamente ligado com a luz solar. Então, se você trabalha de madrugada e vai dormir de dia, se você não tiver um local totalmente fechado, seu sono não vai ser tão bom quanto se fosse à noite. Porque não é o horário, e sim a luminosidade do local. Então, se você dorme com a luz acesa, também vai ser mais difícil você ter um sono decente, um sono bom, um sono que vai ser reparador. Então, são várias coisinhas simples. Eu durmo com a luz acesa porque meu filho tem medo. Ou porque eu durmo com a luz se eu for acordar de madrugada para ir no banheiro, a luz está acesa. Então, uma coisa simples vai fazer com que nosso sono não seja o melhor possível. Seja um sono... A gente vai descansar, vai melhorar a parte muscular, mas a cabeça não vai descansar. Porque ela vai estar... mesmo com o olho fechado, a gente consegue ainda ver, se você fizer o teste aí na sua casa.
Então, você tá com a luz, com o olho fechado. Se você tiver com tudo apagado, vai estar de um jeito. Se você ligar uma lanterna no seu rosto, você vai ver que passa uma luminosidade pela pálpebra. Então, nosso cérebro, ele não vai falar, mas tá de dia, por que ele tá dormindo? Então, pensando, óbvio que não é assim que funciona, né? Mas ele vai falar, por que ele tá dormindo? Não é pra estar dormindo, então vamos começar a trabalhar. Então, ele não vai deixar você descansar. Então, são coisas que vão passando que a gente às vezes deixa de lado. Ah, não, eu vou aqui tomar meu suplemento que vou ficar bem e não vou cuidar do restante. Então, a gente procura sempre o lado mais fácil. Não, eu vou tomar 7 suplementos diferentes para ficar bem, vou dormir melhor, vou tomar um monte de coisa, mas não precisa disso. Se você realmente, a medicina preventiva é para evitar que chegue nesse ponto. Ah, eu já tô com ansiedade, eu tô com insônia, tô com um monte de coisa. A gente vai ter que melhorar esse quadro para voltar. Mas enquanto a gente está saudável, a gente consegue melhorar algumas coisas para não chegar nesse ponto. Ah, eu tô tendo dificuldade, comecei a ter uma dificuldade para dormir, para começar a pegar no sono. Então, opa, vamos dar uma desacelerada, vai ficar uns 10 minutinhos, vamos pensar o que a gente pode fazer, eu vou começar a melhorar esse sono, então eu não vou ficar mexendo no celular na cama, eu vou resolver minhas coisas que eu tenho para resolver e começar como se fosse um ritual. Não, eu vou pro meu quarto, escovo o dente, lavo o rosto, desligo todas as luzes e vou deitar. Algo simples. 5 minutinhos você faz isso. Para quê? Para que a gente não fique deitado lá com o celular, que é o que vai fazer com que o nosso cérebro não entenda que está no momento de dormir. Então, são coisas simples que podem mudar nosso dia a dia e, consequentemente, nossa imunidade. Então, evitar que a gente... chegou aquela hora em junho, julho. Se eu tiver com uma minha imunidade boa, eu peguei uma gripe, vai durar 3, 4 dias, eu tô bem. Se eu tiver ruim, minha imunidade está lá embaixo. Peguei um quadro gripal agora, seja qual for, o sobrenome dela, Covid, influenza, o que for, vai durar 30, 15, 21 dias, às vezes um mês. Tem paciente que chega lá no pronto-socorro, eu tô ruim há um mês. Não, mas ruim como um mês como? Você tá com gripado, aí você melhora, piora. Então a pessoa, ela não consegue ter o corpo dela não tá tendo a recuperação decente, a recuperação que a gente espera. Então ela é uma recuperação de um mês que demoraria 5, 6 dias. Então por quê? Porque a nossa imunidade está muito ruim, nossa musculatura está fraca, a gente não toma sol. Então são várias coisas que vão somando para que chegue nesse ponto. Então, se você pensar aí na sua vida, quanto tempo de sol você toma por dia? Vai ser 5 minutos no máximo. Porque eu tô correndo para resolver aqui em São Paulo. Se você andar numa pessoa na rua, ela tá correndo, ela nem sabe porque ela tá correndo, mas ela tá correndo. Igual você anda no metrô, você vai andar no metrô, todo mundo correndo, você tá correndo junto. Porque São Paulo é isso, né? Você correndo, você não tem tempo para nada. Só que enquanto a gente estiver achando isso normal, enquanto a gente estiver achando esse dia a dia normal, essa correria, a gente vai chegar num ponto que vai ser 5 anos normal. Passou, igual ele falou assim, não é porque tá dando certo que eu não tô doente que eu posso que tá certo. Então, igual não tá tendo problema não foi porque era certo, é porque deu sorte que deu certo. Então, se eu tô comendo mal, tô comendo comida ruim todo dia, não tô dormindo direito, então eu consegui viver 5 dias sem ter ansiedade, sem nada, não é porque tá certo, é porque deu certo. É porque, por sorte, você não teve nenhum problema. Mas se você pegasse algum quadro gripal um pouco mais forte, você ia ficar de cama um mês. Não de cama, mas ia ficar aquele quadro mais arrastado. O tal do mal-estar, né? Isso, o mal-estar. Tô com mal-estar. O que você tá sentindo? Não, só tô ruim mesmo. Não, aí a pessoa acha que é uma gripe, alguma coisa. Mas não, às vezes pode ser um quadro gripal, pode ser um quadro de dengue, pode ser muitas coisas que a pessoa, a gente fala no pronto-socorro, né, com os outros médicos, a pessoa ela vê na TV, ela acha que ela tem. Igual na faculdade. Quando a gente tá fazendo faculdade, você começa a estudar uma coisa e fala, não, eu tenho isso aí. Aí, ó, tô com isso. Só que esses 3 mesmos sintomas, ele tem 500 coisas diferentes. Mas você tá estudando esse, você tá vendo que na TV tem um surto de dengue. Eu tô com dor no corpo. Eu tô com... fiquei muito tempo na TV, eu tô com dor nos olhos. Eu tô com dengue. Então, você pega alguma coisa ali, você fala assim, não, quer justificar esse mal-estar com um problema maior. Mas, na verdade, às vezes é só a falta de sono, a falta de descanso. Então... a gente quer jogar a culpa pro outro. Eu vou culpar um quadro gripal, um quadro a dengue. Não é a minha má alimentação, não é o meu estilo de vida que tá tudo errado. Não tudo errado de... Sim, eu pensar também, enquanto pessoa, como é necessário eu ter algumas regras para que eu não chegue. Então, assim, eu já sei que o mês de junho é um mês propício por conta da temperatura. Então, quais serão os meus cuidados? Então, eu já vou começar ali, num ambiente mais aberto. Exatamente. Então, assim, eu já vou pensar em dormir um pouco mais. Então, assim, eu vou desligar, seja meu notebook, meu celular, minha televisão, pelo menos aí uma meia hora, 40 minutos antes de eu me deitar, para que eu possa descansar, né? Porque na minha correria, né,
que nem você disse, eu estou pensando na cidade como São Paulo, então eu vou correr como a cidade corre. Só que o final de tudo isso é uma fatura que vem não muito legal, né? Eu ter aí uma baixa imunidade, trazer um diagnóstico, seja ele qual for o estado gripal, ele poderia ter sido evitado. Então, como é importante eu poder evitar tudo isso. Então, assim, eu serei menos um num pronto-socorro, eu serei menos um tomando alguns remédios que são desnecessários, né? Porque assim, Uhum. eu não preciso. E aí a gente até brinca, né? E aquele chá da vovó funciona? E aí eu quero, né, com aquele, eu não durmo, eu não como, mas aí, de repente, eu comi aquela pizza, aquela coisa toda, e aí eu quero que o chá da vovó funcione. Não tem como, É, né, assim, é humanamente impossível. Mas tudo isso, assim, é muito válido para a gente pensar enquanto pessoa, porque, assim, a gente volta, quando você fala da alimentação, vamos pensar, a gente sempre fala que para criança tem que ser um prato colorido. Não é só para criança, eu entendo que é para nós também, uhum, porque você vai ter todas as proteínas, tudo ali no prato. Então, assim, eu tenho que ter um prato também colorido, né, não é só para exato, criança. Então, é, assim, a comida que eu faço para criança também é para o adulto e também é para o idoso, porque eu tenho exato. que pensar. Então, assim, qual atividade física que você está fazendo, né? Qual a sua proposta? Sabe aquela coisa assim, eu começo a fazer o regime na segunda-feira, então, assim, É. qual é a proposta que você tem para 2025 enquanto pessoa? Uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, principalmente desse quadro de ansioso e tudo mais, é quando a gente tem a gente fala muito de exercício físico, né? Ah, tem que fazer um exercício físico que você gosta e tudo mais. Aí todo mundo fala no andar, que é mais fácil, vamos caminhar. Vamos caminhar. Só que pra gente, tem que caminhar 10 minutos é um parto. Falar, mais fácil ele ficar fazendo uma bicicleta, ele começar um hobby novo. Pra quê? Porque não é só a parte física, é também a mental. Então, tem um paciente que eu sempre conto essa história. Já todos os pacientes com ansiedade que vai lá no meu consultório, eu conto desse rapaz. Ele falou assim: eu comecei a melhorar minha ansiedade quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. Falei, nossa, que legal, uma atividade física. Não, é porque eu, em vez de pensar nos meus problemas, eu pensava em sobreviver. E não ser apagado pelo outro cara, começava a melhorar e não pensava na conta que eu tinha que pagar, no filho da escola, eu só pensava em não apagar, não ser finalizado. Então, é algo que faça uma coisa que você goste, para que você não fique pensando nos problemas. Ah, eu gosto de fazer um crochê. Perfeito. Você tem que fazer atividade física, óbvio, vai 10, 15 minutos para fazer a parte muscular, só que a cabeça, a parte do descanso que também a gente tem que dar para nossa cabeça, às vezes a gente está fazendo uma coisa, só que a gente não está pensando, não, tem que fazer isso, isso, a gente só está pensando em dar certo aquilo. Então, às vezes a gente faz as coisas no automático, que é esse momento, esse automático é o que está descansando nosso cérebro, porque a gente não está pensando exatamente em cada ponto, eu tenho que fazer cada coisinha. Então, se você tem alguma coisa que você gosta de fazer, que você fala assim, não, quando eu tô fazendo isso, eu esqueço do mundo. É isso que a gente precisa fazer para conseguir esquecer esse mundo, esquecer esses problemas. Então, além da atividade física, tem um hobby é muito importante. Seja seu hobby uma atividade física, ótimo. Mas, se você tiver alguma coisa que você gosta de fazer, eu gosto de assistir dorama. Aí, quando eu tô assistindo dorama, eu não penso mais nada. Tá bom. Então, Assista assiste dorama. seu dorama. Não vai ficar 10 horas direto assistindo, que aí também vai fazer mal. Mas assiste 20, 30 minutos por dia, para que naqueles 20 minutos você tenha descanso no seu cérebro, para que você não esteja pensando em todos os problemas. Então, às vezes a gente acha que é muito engessado. Não, eu tenho que caminhar 15 minutos por dia porque o meu médico falou isso. Mas a medicina ela nunca é o que dá certo para você, dá certo exatamente para o Jackson, dá certo para outra pessoa. Então, a gente tem que se adaptar com isso. O problema muitas vezes é que os médicos falam, não, tem que fazer isso, 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 e a pessoa fala, tá bom. Aí, eu não gosto de andar, então eu não vou fazer o que ele falou. Mas você pode fazer, eu posso andar de patins, eu posso andar de bicicleta, eu posso jogar futebol, jogar futevôlei, que tá na moda agora. Então, são várias coisas que você pode fazer simples, que você não precisa seguir. É igual quando você vai no nutricionista, ele te dá uma tabela, um padrão. Tá isso aqui. Se você te entregar isso aqui, é muito difícil de você fazer aquilo. Então, se você pegar e fazer algo individual para o seu paciente, para a pessoa, ela vai fazer com uma maior facilidade. Então, conversando com você, Sandra, eu gosto de. Minha rotina é essa, eu gosto de fazer tal coisa. Tá bom, então como a gente vai arrumar essa rotina para que seja mais saudável? Para que você consiga ter o tempo de descanso suficiente, para que você consiga ter uma alimentação. Eu gosto de comer pizza no final de semana. Um dia de uma pizza não vai fazer você morrer. Vai ser o meu colesterol vai lá para cima. Se você estiver comendo saudável durante a semana e um dia você estiver comendo, perfeito, vai comer sua pizza, vai sobreviver, dá tudo certo. Só que aí meu colesterol não vai estar muito alto, porque nos outros dias eu vou estar comendo bonitinho. Então a gente consegue adaptar isso não só na dieta, em tudo. Então, fazer com que a nossa vida seja mais saudável
não é algo, se você pegar na internet, vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. Eu tenho que fazer isso não é uma regra. É individual para cada pessoa. Óbvio que vai ter aquilo que é mais universal, né? Que vai dar certo para todo mundo. As coisas mais simples. Mas, se você tiver alguém para te orientar, alguém para te explicar como você deve mudar a sua rotina para dar certo, eu acho que é mais fácil. Assim como eu falei, ter essa do Jackson, do advogado, ter uma orientação jurídica, você não precisa esperar e ficar ruim para ir no médico. Que é muito comum ir nos homens, né? Ficar ruim só vai no médico quando tá ruim. A mulher vai ter uma prevenção, o homem é só quando... Aí ainda a mulher fala, não, eu demorei 5 dias para levar ele porque ele não queria ir. Já tá com pedra no rim faz 3 dias e tá com dor lá. E não vou. Porque a homem é muito assim, infelizmente. Então, se você começar a fazer o quadro preventivo, vai facilitar todo o restante. Então, principalmente voltando para a parte da gripe, né? Se a gente tivesse toda essa parte da imunidade em dia, se eu pegar um quadro gripal, eu vou ficar bem rapidinho. Então, se eu não me preparar para isso, é igual igual eu falei da maratona. Se a gente não tiver preparado, eu vou correr 1 quilômetro, vou estar ruim, vou ficar esperando mais 1 hora, 1 semana para ficar bem de novo. Então, são coisas simples que a gente pode fazer, coisas que não precisa ser algo radical. Então, a gente sempre vê, normalmente, em emagrecimento, a pessoa querendo mudar tudo, vamos fazer a dieta de tal coisa, aquela dieta essa. Mas, na verdade, se a gente começar a mudar aos pouquinhos, é o que eu falo para os meus pacientes, é um degrau de cada vez. A gente não precisa mudar, começar a fazer 3 horas de atividade física por dia, todo dia, que você vai fazer um dia, vai parar. Então, eu tenho que ir todo dia na academia, aí na segunda semana você não aguenta porque você está cansado, você não fez exercício por 10 anos. Aí 1 semana você quer fazer por 10. Não vai adiantar. Então, é um degrau de cada vez, independente da sua idade. Seja você um idoso, seja você um adulto jovem, ou até que já está eu não sei, a meia-idade ali, os 40, 50 anos. Então, depende muito, independente da sua idade, você vai ter que fazer um degrau de cada vez, depende da sua rotina. Eu vou pro CrossFit todo dia, tá? Cuidado que CrossFit machuca bastante, então tem que ter um cuidado bem, mas vou para CrossFit todo dia, e aí do nada eu vou parar. Também vai fazer mal. Você vai falar assim, nossa, eu tô mais cansado. Machuquei o ombro, tive uma lesão, vou ficar muito tempo parado. Você vai perceber que vai começar um quadro mais depressivo, vai diminuir, nos homens principalmente, o nível de testosterona contra a atividade física, vai começar a ficar mais depressivo. Então, são várias coisas que, se a gente mudar abrupto, também vai alterar. Tanto para a atividade física abruptamente, ou começar uma atividade física abruptamente. Então, a gente sempre tem que degrau de cada vez para que não aconteça, para que a gente consiga fazer essa mudança de hábito de vida mais longevo, consigo ficar 1 ano dessa forma. Por quê? Porque eu comecei um passinho de cada vez. Não adianta tentar correr se não sei nem andar. Posso aproveitar aqui para perguntar uma outra coisa, Silas, até? E é uma coisa que eu vejo muito ultimamente. Antigamente, o funcionário era afastado da empresa porque ele ele adquiriu uma doença muito grave, olha lá. Depois surgiu a LER, lesão por esforço repetitivo, porque os empregos passaram a ter um esforço repetitivo, que é você ficar digitando no computador, usando o mouse, isso aí gera lesões por esforço repetitivo. E mais recentemente, as pessoas são afastadas por burnout. Burnout, expressão em inglês, é queimar até o final. Imagina um palito. Eu lembro quando eu vi isso a primeira vez, uma ilustração, um palito de fósforo que queimou até o final, não tem mais onde queimar. E é uma coisa que, se você chega pro meu pai e fala, porque tem burnout, isso aí não existe, isso é vagabundagem. Eu não aguento mais, lasque-se, vai sem aguentar, tal. Trabalhar. Isso que era a percepção antigamente. E se fosse uns 20 anos atrás no juiz do trabalho e dissesse que tá com burnout, que adquiriu por causa da empresa, o juiz do trabalho ia falar, larga a mão de ser vagabundo, vai trabalhar e lasque-se, azar teu. Hoje em dia não, hoje em dia a justiça reconhece, os médicos, né, reconhecem essa condição. E é uma coisa terrível, porque a pessoa ela fica num estado, ela tinha que entregar coisa para tanto lugar, né? O burnout é aquele filme de Um Dia de Fúria. Juntou a mulher que não deixava o cara ver o filho, com o estrangeiro que queria aproveitar dele no troco, com o cara que queria roubar ele na praça, um monte de coisa, e a pessoa fica num estado que ela não consegue, só que ali ele ficou com uma raiva danada, mas normalmente a pessoa fica num estado que ela não sabe mais para onde se mover. A pessoa que está na faculdade fica com nota vermelha, é mandado embora, aí engravidou a namorada, o filho fica com nota vermelha, o pai expulsa de casa,
Aí vira uma situação que a pessoa fica totalmente paralisada, né? Isso é um negócio triste, acontece também muitas vezes por conta do que a gente conversou, porque a pessoa às vezes quebra, isso aí é um fator que gera burnout, mas no mais, principalmente no trabalhador, o que gera e como é que a pessoa pode evitar e como tratar isso? Então, muitas vezes o burnout e tudo mais, a gente fica. Não, isso é muito comum, né? Na geração anterior, isso é frescura. Já é muito comum acontecer. Então, vem adolescente, vem até 16, 17 anos que estão num quadro de ansiedade muito grande, que o pai não entende esse quadro. Por quê? Porque a escola sofre bullying, tem um monte de coisa que a gente antigamente não era aceito, agora é. Em relação a trabalho, é muito comum ter essa sobrecarga. Não, eu tenho que entregar uma meta, eu sou PJ, eu não tenho tempo de. Não posso. Essa pejotização de algumas Alguns setores da profissões economia. acabaram fazendo com que o trabalhador ele perde aquele eu tô passando mal, consigo pegar um atestado e não é porque eu tô querendo um atestado, é porque eu não consigo, minha cabeça não tá funcionando mais. Diversas vezes já atendi pessoas que começaram a chorar dentro do... Não é chorar, tipo, ai, com uma lágrima... Não, é chorar copiosamente porque ela não conseguia ir pro trabalho. Por quê? Porque ela ia chegar lá, ela ter um monte de coisa para resolver, um monte de gente para cobrar ela, e se ela não conseguisse fazer isso, ela ia ser demitida, ela não ia conseguir levar dinheiro para casa dela, ia ter várias... não é só, eu não consigo ir pro trabalho porque eu tô estressado, é porque um monte de coisa vai somando nisso. Então, esse quadro do burnout seria como se fosse um quadro da ansiedade que já chegou no limite. Então, aquele pavio, né? Então, queimou até um ponto, você está tão ansioso que não tem mais para onde você correr. Então, o corpo ele não percebe, tipo, eu posso fazer isso, aquilo. Ele só simplesmente não consegue, tá travado, ele não consegue resolver nada. Então, a gente precisa, aí nesses casos realmente mais graves, a gente tem que entrar com medicação, começar com acompanhamento psiquiátrico, tudo bonitinho. Só que se a gente, enquanto trabalhador, não se preocupar com isso, a gente fica. Falar, não, eu só tô um pouco desanimado hoje. Começa assim, eu tô mais desanimado, tô mais estressado, tô mais ansioso. No dia seguinte eu tô melhor. Aí isso vai virando sempre o exemplo da bola de neve. Eu vou ficando cada vez pior, pior, pior. Chega num ponto que esse pavio acaba. Então, a gente tem que ter esses escapes que eu falei, seja do atividade física, seja um momento para você fazer o que você gosta, para que você consiga ter a sua mente sã, pra você não ficar maluco. Tem paciente que fala, mano, eu não aguento mais, eu não consigo ir para minha empresa porque eu chego lá, eu começo a me tremer, começo a ficar ansioso, e infelizmente isso é comum, isso é muito comum. Então, no pronto-socorro, é muito comum ter problema de esforço repetitivo, então um caminhoneiro ele vai ter não é nem de esforço, né? Mais por conta da posição, ficar sentado muito tempo com problema lombar, hernia de disco. Uma pessoa que trabalha apertando, é muito comum aqui no ABC, né? Então, ele apertava tal parafuso de tal carro. Isso era mais comum antigamente, né? Então, eu fazia o mesmo movimento repetitivo que o Jackson falou. Então, só que essas alterações, agora tem a legislação é muito boa para isso, mas ela não é muito boa para o quadro da ansiedade, ela não está preparada para isso. Então, a gente tem que começar a evoluir nesse quesito também. Assim Na como verdade, até tá, sabia? Recentemente, a lei da CIPA foi alterada. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quem trabalha em empresa. A lei da CIPA foi alterada e a CIPA hoje se chama CIPA-A+, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Por que foi criado isso? Para que haja uma prevenção, não, quando você vai ler o artigo da lei, não só sobre os acidentes, mas sobre a saúde mental, tal. Inclusive, teria até que a empresa desenvolver programas sobre isso. Sendo sincero, eu desconheço qualquer empresa que tenha feito qualquer alteração depois que essa lei foi mudada. Algumas tinham alguma coisa meio semelhante atrás, mas depois desconheço que alguém tenha alterado alguma coisa por causa da mudança da lei. Se alguém souber, me conta, nunca vi. Não, mas a gente vamos aí. Se alguém tiver as informações, gente, assim, o tempo é algo que não nos ajuda. E aí, assim, eu quero agradecer a presença de vocês por esse bate-papo. E aí nós vamos para as considerações finais. Jackson, as suas considerações? As minhas considerações aqui sobre o que foi falado é que as pessoas, né, nós como pessoas temos que nos cuidar melhor, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, pragmático, técnico, porque a junção dessas coisas, a conjunção desses fatores evita que a gente se prejudique desnecessariamente, continuamente, de um modo que depois a gente não consegue recuperar nem a nossa vida pessoal, nem a nossa vida profissional, nem a nossa saúde. Doutor Silas? Então, as minhas considerações finais são justamente
se preocupe mais com você. Às vezes a gente vê trabalhadores ou pessoas que, até não só o trabalhador em si, o gestor, o dono da empresa, às vezes que ele tá correndo, esses microempreendimentos, tá começando, aqueles empreendedores mesmo acabam se penalizando por eu vou começar a cuidar disso, e começam a resolver várias coisas que não tem o seu tempo pessoal. Igual ele falou do salário, então você tem que ter a separação do salário da pessoa física para o dinheiro da empresa. Você tem que ter uma separação da pessoa física para a pessoa dona da empresa. Então você tem que ter o seu momento de lazer, seja fazendo aquilo que eu falei, né? Uma coisa que você assistindo, uma coisa que você goste, praticando alguma coisa que você goste, para que sua cabeça não chegue a pifar. Então, isso é algo acho que primordial pra gente. E as outras coisas que eu já acabei citando, um monte de coisa, para que a gente consiga evitar esse quadro, consiga evitar que chegue nesse ponto. Muitas vezes a gente se preocupa com um monte de coisa da empresa e tudo mais e não esquece da nossa saúde. Então acho que é por isso que eu tô aqui, para lembrar você que você é uma pessoa. Então você precisa se cuidar. Você tem um monte de coisa para resolver, mas se você tirar 30 minutos desse dia para pensar como você pode ser um pouco mais saudável, você vai conseguir ser muito mais longevo, vai ter conseguir muito mais saúde para cuidar das outras coisas. Então, às vezes, a gente, em vez de usar as 24 horas do dia, né, para resolver todos os problemas, você usa 23, deixa uma hora para você cuidar de você mesmo, seja atividade física, alimentação, sol, tudo isso que a gente sabe que precisa fazer, só que a gente não faz, se você for na internet, você vai ter um monte de informação para lá para você, só que você não faz porque você não pensa em você mesmo. Então, muitas vezes, você tem que parar de pensar em tudo e pensar na pessoa física, pensar em você, pensar em como eu vou cuidar de mim mesmo para evitar que lá na frente eu tenha algum burnout, que eu tenha alguma outra lesão. Então, eu tô aqui para isso, para que você lembre a importância de se cuidar, seja do jeito mais simples ou daquele quadro fazendo um tratamento complexo para realmente chegou num ponto que não dá mais. Então, a gente está aqui para evitar esse quadro e também cuidar de quem já chegou nele. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Então, a saúde acho que é o mais importante no meu quesito, né? É o mais importante pra gente. Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada restante. Então, se você não se cuidar, se você não for saudável, vai ser um momento que você vai ficar acamado, não vai conseguir fazer mais nada. Então, a saúde tem que ser em primeiro lugar. Então, óbvio que não vai largar tudo pra virar um pai de amor, ficar vivendo lá, comendo certinho, tudo. Óbvio que em São Paulo é uma correria. Mas fazer 1 hora, meia hora, 10 minutos, se você tirar do seu dia pra se tornar mais saudável, eu tenho certeza que você vai viver muito mais e vai se sentir muito melhor também. Eu só posso agradecer primeiramente a Deus, a vocês por estarem conosco no dia de hoje, né? E aí, como foi dito, né, pelos doutores que estão aqui, assim, lembre de você sempre em primeiro lugar. As outras coisas a gente vai colocando numa ordem cronológica, que você possa se cuidar. Eu quero agradecer ao Igor, né, todo o nosso suporte técnico, ao projeto Shalom, na pessoa do Davi Teixeira, a nossa diretora administrativa, que é a Priscila Gomes, e a você que é inscrito no nosso canal, você que nos assistiu, você que vai nos assistir, uma boa noite, o nosso muito obrigado, e os nossos apoiadores, né? Porque sem os nossos apoiadores, né? O Amorim Gestão Financeira, a AME, a primeira associação de mulheres empreendedoras, né? A Alva na Cozinha, que também é um dos nossos apoiadores. O nosso muito obrigado e boa noite.